E aí, tudo bom? Aqui é o Gabriel e nesse vídeo a gente vai conversar sobre as melhores maneiras para você estudar matemática, que são maneiras que eu descobri e testei e que funcionam para qualquer pessoa. Mas antes de começar efetivamente a conversar sobre isso, eu já peço para você se inscrever aqui no canal e deixar um like se você gostar do conteúdo, se for útil para você alguma dessas dicas que eu vou te passar. Para a gente começar então, eu tenho que te fazer uma pergunta. Será que você estuda matemática da maneira correta? Porque eu vejo muitos estudantes que têm dificuldade com matemática porque estudam da maneira errada. E é claro que existem pré-requisitos antes de você efetivamente começar a estudar matemática que vão diminuir muito a sua dificuldade caso você tenha, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Mas por que então é importante a gente saber estudar a matéria, ou no caso, matemática? Para pensar, se você aprender a estudar matemática da maneira correta, você vai conseguir aprender essa matéria de uma forma mais rápida, reter mais o conteúdo e, se caso fosse o objetivo, aumentar as suas chances de passar de uma maneira mais rápida em algum vestibular ou algum concurso. Então, saber estudar e aprender da forma correta é absolutamente essencial. E tudo que eu vou te contar, eu tive que aprender sozinho, basicamente, porque caso você não saiba, há alguns anos atrás eu comecei a trabalhar em curso pré-vestibular como plantonista de matemática. E o curioso é que eu entrei como plantonista e eu sabia quase nada de matemática. Então eu fui quase que forçado a aprender matemática para não colocar meu emprego em risco. Então isso que eu vou te contar foi como eu absorvi e enraizei os conceitos matemáticos naquela época e que depois eu acabei descobrindo, através de livros sobre aprendizagem, porque eu me interessei pelo tema, que eram as técnicas mais eficientes para se aprender a matéria. Então, sem querer, eu acabei usando algo que funciona e eu quero te contar hoje quais são essas estratégias que eu utilizei. E o que eu vou te contar são basicamente 7 dicas, e eu vou começar pelas mais óbvias, que talvez você já tenha ouvido em algum lugar, e a gente vai finalizar com as menos óbvias, as contraintuitivas até, mas que são importantes que você saiba. Então já pega o papel e caneta e começa a anotar. O primeiro ponto, a primeira dica é: seja ativo. O pior costume que um estudante tem é a comodidade. Tem muito aluno que acha que é suficiente que você assista alguma aula, mesmo que for presencial e online, para conseguir aprender e absorver aquele conteúdo. Pode ser que isso funcione para algumas matérias de humanas, não sei, talvez história, não sei dizer. Mas com certeza exatas isso não funciona. Você precisa entender que o real objetivo de uma aula é te dar clareza sobre o assunto e te mostrar uma linha de raciocínio. Mas você só vai realmente absorver o conteúdo quando você colocar a mão na massa. E você pode colocar a mão na massa de alguns jeitos. Por exemplo, rever suas anotações de aula, caso você faça. Você pode também procurar a mesma teoria que você viu em outros materiais, em outros livros, também pode ajudar, porque é um ponto de vista diferente para você ter sobre aquele assunto. Você pode também refazer os exercícios que foram feitos em aula, e essa é uma estratégia boa, porque você tentando começar o exercício do zero sozinho e percebendo que algum ponto não é claro para você, você pode olhar sua anotação, a resolução que um professor fez, para você conferir o raciocínio e entender como era aquela passagem. E claro, uma outra dica para você colocar a mão na massa é fazer os exercícios que envolvem o assunto que você viu, que são as tarefas que você está mais acostumado. E essas são algumas coisas que você pode fazer para ter um aprendizado mais ativo, sempre lembrando que são nesses momentos que o conteúdo vai ser realmente absorvido por você. A aula é só um recurso para te facilitar o processo, mas você aprende quando você mesmo faz. E uma coisa que pode ser útil para você, não são todos os alunos que fazem, nem todos que têm esse costume, é você dar uma olhada no assunto que vai ser tratado antes da aula, porque assim você consegue prever algumas dúvidas em alguns pontos que não são claros e já durante a aula tirar suas dúvidas. Então você acaba indo assistir a aula com uma outra maturidade e vendo quais pontos você precisa prestar mais atenção para aprender melhor aquele assunto. Segundo ponto é, foque muito mais em exercício. Isso complementa um pouco o que eu acabei de falar, porque sim, a melhor maneira de você aprender matemática é resolver no exercício. Na verdade, principalmente as exatas, você precisa colocar a mão na massa, porque os exercícios vão te dar uma variedade daqueles conceitos. Isso vai permitir você entender onde que ainda não está claro, que você não dominou. Além de que tem muitos assuntos em matemática que a teoria ela é bem enxuta e você tem uma variedade imensa de exercícios. Tá? Em um exemplo, análise combinatória e probabilidade. Se você já estudou esse assunto, você vê que a teoria ela é simples, permutação, combinação e até arranjo, dependendo de como você estuda.
mas a variedade de exercícios ela é muito grande. Então você só consegue dominar a análise combinatória fazendo exercício. E eu até digo mais, quando eu comecei a trabalhar no cursinho e eu tive que aprender matemática, o que eu fazia é pegar o material daquele curso e ir direto para exercício. E aí no momento que eu estava resolvendo exercício, se eu sentia dificuldade, aí sim eu olhava a teoria para me auxiliar a entender qual ponto estava faltando. Mas o foco principal era os exercícios e foi assim que eu aprendi de uma forma mais rápida e mais intensa. E aí a gente cai no nosso terceiro ponto, que é explore os exercícios. Um dos problemas das pessoas que estão estudando matemática para prestar alguma prova vestibular é que elas focam em resolver um exercício, chegando à resposta final e indo para o próximo. Só que você perde muita coisa que você poderia explorar naquele exercício. E eu diria que é uma das partes mais valiosas. E eu senti isso na pele, porque quando eu estava como plantonista, além de eu estar resolvendo os exercícios para aprender aquele assunto, eu tinha que prever o que os alunos poderiam perguntar e quais outros caminhos que eles poderiam abordar naquele exercício e vir tirar a dúvida, para conseguir ter mais segurança quando eu fosse tirar as dúvidas deles. Então, eu era forçado a explorar vários caminhos para o mesmo exercício, explorar pensamentos diferentes para chegar naquela mesma resposta. E eu descobri que fazendo isso eu estava me aprofundando muito mais naquele tema quando eu explorava caminhos diferentes. Porque uma coisa é você saber qual é a resolução que chega na resposta certa. Outra coisa é você saber qual é a resolução que não chega na resposta certa, que é o que a gente não está acostumado a fazer. Normalmente você só está preocupado no caminho certo, mas você não está preocupado em entender por que um outro caminho que você pensou não funcionaria. E essa é uma abordagem que eu também tive que fazer e que eu convido você a fazer nos exercícios. Tentar entender os caminhos possíveis e os caminhos que vêm na sua mente, mas que talvez não funcionem. Então, entender por que eles não funcionam, ao invés de você aprofundar o conhecimento daquele assunto. Só que aí talvez venha um pensamento na sua mente que é o seguinte: ah, mas se eu fizer isso eu vou perder muito tempo. E aí a gente entra no nosso próximo ponto, que é: não se preocupe com a velocidade. Eu sei que você vai pensar, ah, mas eu preciso prestar vestibular, tenho 2, 3 minutos para resolver uma questão. Mas o segredo é, para você ganhar velocidade em matemática, em exercício de matemática, o segredo é não se preocupar com a velocidade. E eu também descobri isso sem querer, porque eu e os colegas de exatas que eu conheço fazem exercícios de matemática às vezes só bater no olho. Mas isso acontece não porque eu ou eles treinaram a velocidade, mas porque a gente explorou e aprofundou o conhecimento naquele tema e a velocidade ela vem de forma automática, natural. Então, se você se preocupa em resolver um exercício rápido, sem ainda dominar aquele tema, você está fazendo o caminho ao contrário. Isso vai te atrapalhar e até fazer você pensar que não está preparado para resolver uma prova ou prestar um vestibular. Então, a dica é: não se preocupe com a velocidade, foque em se aprofundar no tema e isso se interliga com a nossa dica de explorar o exercício. Quando você está explorando o exercício, entendendo quais são os caminhos que funcionam ou que não funcionam, você vai estar com o tempo ganhando velocidade em resolver exercícios daquele assunto. E a próxima dica é: misture as áreas. E o que eu quero dizer com isso? Esse é um vacilo que tem no nosso sistema de ensino, que é estudar as matérias por blocos. Então você estuda geometria analítica, função, teoria dos números e outros temas de forma separada em blocos, e o aluno consegue interligar essas áreas, ou olhar para um exercício daquele tema e tentar abordar por um outro caminho que envolve um outro tópico. E essa é uma coisa que é muito pouco explorada. E para dar um exemplo para você, dá uma olhada nesse exercício da FUVEST. Esse é um exercício relativamente difícil que apareceu no vestibular, se eu não me engano, de 2017. E se você reparar, normalmente os alunos resolveriam esse exercício por geometria plana, porque a figura remete a exercícios desse tópico. Só que se você abordar esse exercício por geometria analítica, é um caminho, claro, vai ter algumas contas mais algébricas, mas diria que é até um caminho seguro para você abordar o exercício e conseguir resolver e chegar na resposta. Só que dificilmente um aluno, olhando a cara do exercício, desse exercício especificamente, teria a ideia de usar geometria analítica. E esse é só um exemplo, mas tem vários exemplos que você poderia pegar de exercícios que normalmente são dados em um tema, mas se você abordar por outro tema, outra área, você também chegaria na resposta correta, às vezes até um caminho mais rápido. Então fica aí uma dica: quando você estiver explorando o exercício, procure olhar não só aquele tema que você está estudando, mas outros temas, outras áreas, e se perguntar se você não poderia,
pelo menos usar ferramentas de outras áreas para resolver o exercício. Próximo tópico é: deixe as coisas o mais intuitivas possíveis. Isso tem a ver com temas de aprendizagem moderna, que é o seguinte: todo conhecimento que você adquire, a melhor maneira de ele ficar fixado no seu cérebro é quando você junta esse novo conhecimento com algo que você já tinha, algo que você já conhece. Então, normalmente uma pessoa entende o que é uma equação do segundo grau porque ela aprendeu o que é uma equação do primeiro grau. E o fato de entender o que é uma equação do primeiro grau está relacionado também com entender o que são números. Então são coisas que estão interligadas, principalmente em matemática. Isso acontece demais. Os temas, eles estão em sequência, a maioria deles. Você vai construindo uma torre e vai empilhando os temas de forma que um seja pré-requisito para você entender o próximo. Então, se você conseguir deixar os conceitos intuitivos, além de você estar relacionando com temas que você já viu de matemática, você está relacionando com coisas que você realmente entende. Então, quando você for estudar um conceito novo de matemática, tenta linkar ele com algo que é bem intuitivo para você. Isso acontece com qualquer coisa que você for estudar e é uma técnica muito forte de aprendizagem. É linkar coisas novas com coisas que você já conhece. Se eu te ensinar algo que é muito solto, muito fora do que você aprendeu até o momento, as chances são que você vai esquecer esse tema, esse tópico de uma forma muito rápida. E aí surge um outro problema de matemática, que é quando você está estudando e te joga uma fórmula. Quando você não entende de onde vem a fórmula, se você não linka com o conceito que você está aprendendo, muito provável que você tenha dificuldade de memorizar aquilo. E daí surge a necessidade de alguns professores terem que fazer aquelas musiquinhas, que são até ridículas às vezes, para o aluno conseguir decorar. Sendo que, se explicassem de onde vem a fórmula e ela ficasse enraizada com outros conceitos que são mais intuitivos para o aluno, é muito provável que ele entenderia a fórmula, talvez até o ponto de não precisar nem usar ela. Então isso é um grande segredo sobre aprendizagem, é uma dica bastante valiosa. Que também nos leva ao próximo ponto, que é: não se preocupe com fórmulas. Como eu acabei de falar, se o conceito ele está intuitivo e se você principalmente se preocupar em entender o processo de construção do raciocínio, é muito provável que você consiga replicar esse processo sem ter que usar a fórmula. Claro que tem fórmulas que elas são úteis porque o processo seria longo demais, mas isso também é mais raro de aparecer em matemática. E um exemplo é se você quer resolver uma equação do segundo grau e você precisa ficar lembrando daquela fórmula, que alguns chamam de fórmula de Bhaskara. Sem entender o processo que foi feito para descobrir aquela fórmula, fica algo muito artificial. E quando você entende qual é o processo para se resolver uma equação do segundo grau sem fórmula, então fica bem mais fácil, bem mais intuitivo você resolver ela. E você aprofunda o conhecimento naquela área. Também vou deixar um link de um vídeo, caso você queira assistir, sobre uma maneira de você resolver a equação do segundo grau sem fórmula também, de um jeito bem mais rápido. Talvez você não conheça esse jeito, vou deixar um link aqui na descrição. E agora vai uma dica bônus para você, que é o seguinte: em todo assunto que você for estudar ou aprender, seja de forma espontânea ou de forma até forçada, porque você tem que passar em alguma prova, procure se interessar por aquele tema, mesmo que seja de uma forma mínima. Se você quer aprender matemática porque precisa aprender matemática, procure algum jeito ou algo que te chame a atenção em matemática, que te faça ter uma motivação maior para aprender aquele assunto. E isso é algo que faz as pessoas serem boas nas áreas que elas gostam, porque o gosto, a motivação está muito associado com o quanto você vai absorver aquele conteúdo. Então, se você puder criar maneiras de se interessar um pouco mais por matemática, então isso pode te ajudar e muito no seu aprendizado, mesmo que você não vá prestar ou não vá seguir uma carreira de exatas. E para essa dica bônus, eu tenho duas recomendações para você. A primeira é que um dos objetivos desse canal, desse projeto, é te mostrar a matemática de uma forma que você se interesse um pouco mais por ela. Então, uma recomendação é você sempre acompanhar nosso conteúdo e deixar que eu, de alguma forma, em algum momento, em algum vídeo, consiga despertar em você um interesse um pouco maior. E a segunda recomendação é, além de se inscrever nesse canal para acompanhar a gente no YouTube, entrar no nosso grupo do Telegram, totalmente gratuito, para você acompanhar os conteúdos exclusivos que eu passo por lá também e alguns áudios que eu converso sobre aprendizagem e que com certeza vão ser úteis no seu processo de aprendizagem de matemática e das exatas. Esse link também vai estar aí na descrição para você se inscrever e entrar lá no grupo. E agora, com tudo que a gente viu, todas as dicas que eu te dei nesse vídeo, eu quero te dar algo prático para você fazer
e reforçar o que eu falei hoje, que é o seguinte: você vai pegar um exercício de matemática, qualquer exercício que você tiver aí com mais acesso, e vai explorar mais de um caminho para resolver aquele exercício. E de preferência, pensar em outras áreas de matemática que você pode usar ali como ferramenta para te ajudar. Então essa é a sua tarefa, uma dica para você colocar a mão na massa sobre o que eu te ensinei hoje. E isso também, como qualquer coisa, é um treino que vai te ajudar a, além de absorver melhor o conteúdo, começar a ganhar mais velocidade, caso você queira, para resolver exercício. Beleza? Então por esse vídeo a gente fica por aqui. Lembrando, mais uma vez, entra lá no nosso grupo do Telegram e se inscreve no nosso canal do YouTube para você continuar acompanhando os nossos conteúdos sobre matemática e sobre aprendizagem de matemática. E a gente se vê no próximo vídeo.